Senhor Deus, te agradecemos por essa noite, Senhor, te pedimos a tua bênção no teu céu. Senhor, a nossa alma, Senhor, se alegra em estar diante da tua face, se alegra de estar diante da tua presença, da tua grandeza. Nada, Senhor, nesse lugar é mais belo do que a tua presença, Senhor. Não esperamos nada aqui, Senhor, além de sermos visitados, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Nada aqui, Senhor, é melhor, Senhor, do que estar na tua santa, bendita e gloriosa presença, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor. Traz, Senhor, nessa noite, traga à nossa memória as promessas vivas, as promessas gloriosas, Senhor, de um futuro que talvez nem a nossa mente alcança, Senhor. O apóstolo Paulo fala, Senhor, conforme a tua palavra, Deus, que olhos não viram, que mente não sentiu, que não desceu ao coração do homem aquilo que tu tem preparado para aqueles que te amam, para a tua igreja santa, adornada, lavada, remida no teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, visita-nos, traga, Senhor, regozijo ao nosso coração, edifica a nossa alma, em nome de Jesus te pedimos, Pai, assim oramos, amém. Irmãos, então hoje nós vamos dar continuidade na nossa jornada escatológica, amém? Quantos de vocês estiveram aqui quarta passada? Deixa eu dar uma olhadinha. Então eu vou tentar recapitular, alguns irmãos não estiveram, né? Então eu vou tentar recapitular aonde a gente parou, aonde a gente vai se situar. Nós falamos então semana passada sobre o grande desfecho de uma era que está por vir, de uma era que está para se levantar. Essa era é uma era que vai ser dotada de algumas características políticas, militar e econômica, né? Nós sabemos que há muito tempo, desde muito tempo, nós somos dotados de capacidade de nos submeter a reinos, a impérios, e isso é uma coisa que durou muito e muito tempo. Para quem é um leitor assíduo da Bíblia, você vai notar que existem vários impérios, reinos, que se levantam desde a era adâmica, né? A gente pegar um pouquinho depois ali que a gente lê já sobre Enoque, a gente vai ver que existe os homens já tentam se situar como um governo humano, na época de Nimrod, Torre de Babel, um domínio, né? Se você vir vendo a história, você vai ver a história do Egito, lá se levantando, o povo de Israel sai de lá, mais tarde nós temos o povo babilônico, mais tarde nós temos o povo assírio, medo-persa, né? Grego-macedônico, enfim, sempre vai existir um reino, uma forma política, civil e militar e econômica de tentar se adonar, se abter do poder para controle absoluto. Isso faz parte da nossa história como ser humano, da nossa história como existência, né? Não só a Bíblia nos traz esses relatos, como nós temos histórias a par da Bíblia, após os escritores que trazem vários reinos que surgiram, enfim. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto que é novidade em toda a existência. E quando eu falo de toda a existência, eu falo desde que o primeiro átomo de terra foi criado, desde o primeiro haja luz de Cristo, lá de Gênesis 1 e 1. Então assim, quando nós falarmos sobre o reino de Deus, nós vamos estar falando sobre o verdadeiro reino, que é um plano de Deus a ser executado para a sua igreja governar com ele. Quantos aqui já ouviram falar do reino de Deus? A gente ouve muito essa expressão, né? Reino de Deus, né? Reino dos céus, né? O reino da igreja, o reinado da igreja. Então, primeiramente eu preciso definir para vocês o que é reino. Reino não significa apenas que existe um líder sentado num trono, né? Alguém que comanda, que é monopolita, que comanda tudo abaixo dele e dá ordens e assim o faz, estabelecendo formas de convivência, de civilização. Não é isso. Quando nós falamos reino, nós estamos falando que quem está sentado e comanda esse reino dita a regra de todo o comportamento social daqueles que estão abaixo. Aí a gente está falando de cultura,
está falando de religião, está falando de forma econômica, de forma bélica, está falando de educação, está falando de todos os aspectos, de toda a faculdade que nós temos de conhecimento. Então você vai ver que sempre quando existiu um império que dominou de forma global, né, a gente sempre via que a cultura mudava, né? Por exemplo, antes de Jesus o que predominava era a língua grega, né? A gente ouviu falar já de Alexandre o Grande, né? No período intertestamentário, a gente vê falar desses grandes filmes dos heróis gregos e tudo. E depois que Jesus veio, na época em que houve a guerra dos Macabeus, veio o Império Romano. Quando o Império Romano já mudou a língua, já era latim, né? A cultura da religião já começa a ser multifacetada com outros deuses, enfim. Cada vez que há mudança de um regime de império, há mudança no comportamento daqueles que estão sujeitos a esse império. Está dando para entender? Então, antes de nós falarmos do que Cristo vai fazer quando implantar o seu reino sobre a terra, antes de nós falar sobre isso, é importante a gente ter a definição do propósito do milênio de Cristo, tá? E quando que ele começa. Então, para recapitular o que nós vimos na última aula, a gente viu que nós vamos passar por um momento em que um último grande império, o que a Bíblia chama do ressurgimento da grande Babilônia, vai tentar se levantar como se fosse a última vez. Você vai encontrar diversas menções a esse último grande império, a grande meretriz, a grande prostituta, né? A gente vai encontrar aquela que se bebedou com o sangue dos seus inimigos. Você vai encontrar diversas expressões poéticas, dos livros poéticos e proféticos acerca, né, desse grande império que vai surgir, certo? Dominado pelo anticristo. Então nós, recapitulando, vimos que o anticristo vai tentar fazer esse levante de um domínio mundial. Ele vai conseguir fazer isso durante um tempo, vai se levantar uma nova era, mas a gente viu que Cristo vai preservar a sua igreja. Cristo vai preservar a sua igreja. A igreja vai sair ilesa no sentido espiritual, porque assim como Paulo falou, Paulo ganhou o céu, ganhou o reino, ganhou o seu lugar no reino espiritual, mas perdeu a sua cabeça, deu a sua vida, ele foi martirizado por amor de Jesus. Então, não significa que nós vamos ser vencidos no sentido de ser derrotados nos nossos aspectos de faculdade como ser humano, mas talvez sofreremos tribulações, sofreremos perseguições, mas Deus dará o escape à sua igreja, certo? A Bíblia fala que por isso Ele livrará da hora da ira que há de vir. Então a igreja está guardada, mesmo que passe por esse período, ok? E passando esse período, dessa era chamada grande tribulação, que nós vimos no último culto, que culmina com a volta gloriosa de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 25, que a gente fez menções em alguns textos, ok? Vocês lembram como a gente repartiu os textos? Mateus capítulo 24 vai falar da grande tribulação, de forma intercambiável, né? E algumas coisas se cumpriram no ano 70, com a invasão de Tiro a Jerusalém, lá em Roma, e outras partes está falando de algo futuro que ainda não aconteceu, quando ele fala que haverá grande tribulação, cuja nunca antes houve na terra. Então é algo que não aconteceu. Então, desse período, capítulo 24 de Mateus, quando ir para o capítulo 25, a gente já vai estar falando da etapa final, do epílogo final da história que Deus projetou, né, acerca da sua palavra. Então, isso vai suceder antecedendo, isso aqui é os eventos que é a porta de entrada para o reino de Deus. Então, só para nós entendermos, Jesus no finalzinho da grande tribulação desce em glória, todo olho verá, assim como ele disse, assim como um raio sai do oriente e se mostra no ocidente. Mostra que a ideia aqui é ver o que está acontecendo, certo? Assim como um raio sai do oriente e se mostra no ocidente, ou seja, todo olho verá. Então assim também verá o Filho do Homem descendo nas nuvens com os seus anjos, certo? Lá em Mateus 24, quando ele fala da sua vinda, ele fala que enviará os seus anjos e recolherá os seus eleitos dos quatro cantos, dos quatro ventos da terra, de uma extremidade da terra até o céu. E isso a gente chama do evento chamado arrebatamento. É onde o Senhor vai transformar a sua igreja. Nós temos esse corpo carnal de carne aqui, né? Esse corpo que adoece, morre, fadiga, se cansa, sente sono, sente cansaço, tudo isso são partes desse corpo mortal. Mas quando nós sermos transformados, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15,
né, quando o Senhor nos chamar, aí sim nós vamos ser transformados num corpo incorruptível de glória. Então, tchau para a dor, tchau para o cansaço, tchau para a canseira. Então, há esperança para você que está cansado, né? Você que não aguenta mais essa vida, calma um pouquinho, que logo logo nós vamos estar com Jesus, né? Como diz a canção que nós cantamos aqui, né? Então, nós vamos ser arrebatados, junto com Cristo nos ares, o Senhor nos receberá. Então ocorrerá o que está lá em Apocalipse capítulo 19. Alguém lembra e tirou foto daquele escopo que a gente fez dos capítulos? Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 é a fala sobre as igrejas, 7 igrejas da Ásia. Do capítulo 4 até o capítulo 19 são esses acontecimentos, que vai onde ter saraiva de fogo, os rios vão virar sangue, os elementos abrasados no céu vão se desfazer, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, todos aqueles eventos que nós vimos na quarta. Quando chega no capítulo 19, aí sim, é a vinda gloriosa do Senhor, né? Eis que a chegada, a terra se tornou do Senhor e da sua igreja, né? E a noiva ataviada já está preparada. Então o Senhor virá em glória e convidará a sua igreja para a bodas do Cordeiro, né? E ali então se dará a volta de Jesus, a espera de Jesus. Então esses são os eventos que antecedem esse milênio que nós vamos ver agora, ok? Você que tem Bíblia, vamos ler um texto comigo? Lá em Apocalipse capítulo 20, que é o texto que fala justamente desse reino de 1000 anos, desse reino onde o Senhor vai reinar, onde o Senhor vai triunfar sobre todo o mal e vai instaurar o seu reino, tá? Livro de Apocalipse, capítulo 20, no capítulo 19 mostra como Jesus vence ali o falso profeta, a besta, né, e tudo mais, e no capítulo 20 então se dá início a essa entrada do reino. Todos estão prontos aí? Quem tem Bíblia? Quem não tem pode ler no telão. Está escrito assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e nem receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Amém? Então, como a gente viu ali, né, o caminho do trono começa na parousia, que é onde o Senhor vem, desce e dá o escape para a sua igreja. É importante lembrar que nesse momento, quando o Senhor voltar, o povo de Deus vai estar cercado por uma perseguição muito grande, então vai se cumprir o que está escrito lá em Zacarias capítulo 10, o Senhor descerá com um pé no monte da oliveira, outro pé no outro, e ali ele vai simplesmente dar o escape para o seu povo que está sendo cercado e perseguido lá no vale de Jezreel, que a gente viu que se chama Vale do Armagedon, né? Muitas pessoas já têm esse nome, né? Armagedon é um lugar chamado Jezreel, que é uma grande planície que tem lá junto à Palestina, que é um lugar que é disputado até hoje pelas facções religiosas que tem lá. Então nesse lugar vai ser o cenário da batalha em que vai acontecer o Armagedon, ok? Então a vinda de Jesus, conforme está em Apocalipse 19, 11 e 16, Jesus não volta como um cordeiro mudo, né? Mas como fiel e verdadeiro. Isso aqui, se vocês lerem o Evangelho, quantos já leram aquela passagem em que Jesus monta num burrinho e entra com aquela entrada triunfal em Jerusalém? Vocês já leram essa passagem? Onde vem uma pessoa com um burrinho puxando Jesus? Aquilo, irmãos, é um símbolo, é um tipo, é um protótipo do que acontecerá no futuro. Aquilo ali está simbolizando que na primeira vez ele veio montado num jumentinho, mas na segunda vez ele virá de forma alada num cavalo branco. Então na primeira vez ele foi humilhado, na segunda vez ele vem exaltado.
Na primeira vez ele vem como homem, na segunda vez ele vem como rei, Senhor dos senhores. É um tipo, é um protótipo que aponta para o futuro, essa grande entrada triunfal de Jesus, né? Mas como um rei verdadeiro e fiel, que julga e peleja, e ele monta um cavalo branco, e sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por que essa frase de João? João, que escreveu o livro do Apocalipse, faz questão de botar isso. Por quê? Porque ele está agora de forma definitiva cravando que, independente do que aconteceu daqui para trás, de quantos reis existiram, de quantos impérios existiram, de quantos líderes existiram, de quantos generais existiram, a partir de agora o verdadeiro Senhor dos senhores assumirá a rédea do mundo. O verdadeiro Senhor dos senhores e Rei dos reis vai assumir o comando da humanidade pela primeira vez na história. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Então nós vamos ter nesse exato momento que a gente chama de julgamento das nações. Mateus 25, 31 e 32, nós vemos os critérios da entrada, né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Então naquele exato momento é onde o Senhor vai apartar, vai definir. Vocês lembram aquela parábola do joio e do trigo? Quem lembra dessa parábola? O que o Senhor falou nessa parábola? Deixe crescer o joio junto com o trigo, porque no dia da colheita o trigo vai para o celeiro e o joio vai para onde? Para o fogo. Então muitas pessoas hoje questionam se Deus existe e se Deus faz justiça no mundo, mas a verdade é que existe um ponto final onde Deus vai botar o ponto final na história, onde Deus vai colocar a caneta e vai dizer: até aqui deu, a partir daqui não mais. Muitas pessoas questionam a autoridade. Se Deus é bom, por que acontece maldade no mundo? Se Deus é bom, por que criança morre, por que velhinho adoece, por que guerras, por que fome, por que catástrofe, por que tudo? Mas a verdade é que Deus nunca perdeu o controle da história, e a retribuição da injustiça que cheira mal diante das narinas de Deus um dia vai ser saciada. E está falando nesse texto onde o Senhor vai separar definitivamente, né, tudo isso. Aqui foi onde eu falo então das primeiras ressurreições. Vocês viram ali que lá no versículo 6, se vocês derem uma olhada lá no Apocalipse capítulo 20, diz assim, ó: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, certo? Primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos, né? O que é isso, irmão Sandro? Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Nós temos aqui duas vias de interpretação. Quem entende que o milênio ele é simbólico, e esse período de 1000 anos não significa 99 mais 1, ou seja, dias literais de 24 horas, 30 dias e 12 meses, né? Ele entende que esse período é um período longo e simbólico, onde o reino de Deus já está de forma espiritual, que Satanás ele está preso já, só que porém ele está preso para que não engane as nações, mas ele possa influenciar através das suas artes. É uma interpretação. A outra escola entende que existe esses 1000 anos e eles são literais. Quem entende de forma simbólica vai entender que a primeira ressurreição é quando o crente se batiza, que ele morre naquele sentido e se levanta e tem a sua primeira ressurreição. Então hoje eu vou falar da parte literal, de quem crê da forma literal. E se você pensa de forma simbólica, como eu sempre digo, tá tudo bem, tá? Não tem problema. Mas eu vou falar e entender para você, explicar para você da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é exatamente o que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, o tocar da trombeta, né, dada a ordem, o comando ao anjo, né, o Senhor dará a ordem, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós vivos seremos transformados num corpo de glória. O que isso quer dizer sobre a ressurreição? Quer dizer que todos os santos, desde antes de Cristo, desde lá de Adão, a partir de Adão até Cristo, e de Cristo até a nossa era, todos que morreram salvos naquele exato momento vão ressuscitar. A Bíblia fala lá em Atos no capítulo 1, quando fala da ressurreição de Jesus, e no sermão de Pedro, lá no capítulo 3 de Atos, quando ele dá o sermão sobre aquele Cristo que ressuscitou para nos dar esperança,
ele está falando justamente que quando Cristo, sendo a primícia dos que dormem, ele foi o primeiro a ressuscitar para também nos dar a esperança da ressurreição. Porque se a ressurreição de Cristo não fosse evidenciada, para nós não haveria esperança, porque nós também não ressuscitaríamos. Vocês estão entendendo? Então a ressurreição, ela é a grande esperança do cristão. Porque mesmo que nessa vida que nós venhamos a morrer, saberemos que teremos que ressuscitar e morar eternamente com o Senhor. Vocês lembram do primeiro mártir, Estevão, lá no capítulo 8 de Atos? Quando ele está morrendo, as pessoas estão para apedrejar ele, o rosto dele era como de um anjo. E ele olhar para cima e viu o Filho de Deus do lado, à destra do trono, de braços abertos, o recebendo. Porque ele sabia da esperança eterna. Então a ressurreição é a autenticação de Deus, é a forma de Deus prologar, de Ele atestar, de Ele comprovar e nos dar a garantia da nossa vida eterna. Então essa ressurreição acontecerá de todos que dormiram em Jesus. Ah, meu irmão, mas aqueles que não tinham Jesus no Antigo Testamento, como é que faz? Da mesma forma que nós olhamos para trás crendo no Cristo que veio. Eles lá do passado olhavam para frente olhando no Cristo que haveria de vir. Lembra da frase de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Então, se você pegar toda a ideia daqueles que criam que Jesus viria, e nós que estamos desse lado da ponta, depois de Jesus, olhamos para trás e cremos em Jesus, naquele que veio. Então, da mesma forma, a fé em Jesus sempre foi a justificação para que nós alcançássemos a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá aos Gálatas, dizendo que o verdadeiro israelita é aquele que pela fé crê em Cristo. Pela fé nós somos israelitas. Não por causa mais de etnia, por causa de sangue, porque a fé é o que atrela a viva esperança da nossa ressurreição. Deu para entender aqui? Amém. Então nós temos a primeira ressurreição, né? Apocalipse 26, bem-aventurado o santo. A igreja não entra no milênio num estado natural, mas glorificado. Então para que nós precisamos passar pela glorificação, irmão santo? Porque nós vamos nesse reino que estamos entrando agora, comandar o reino juntamente com Jesus. O texto fala que nós seremos sacerdotes do Deus Altíssimo. Existia um episódio lá em Coríntios, se não me falha a memória, onde os irmãos estavam disputando e levando os casos, que eles estavam brigando um entre os outros para a justiça. E o apóstolo Paulo recomenda, dizendo: por que vocês não resolvem essa coisa entre vocês? Julguem entre vocês o que vocês sabem, porque não sabeis vós que vocês hão de julgar os anjos? Porque nós estaremos na frente do comando no QG de Deus na Nova Jerusalém, comandando as nações. Aliás, essa é uma das promessas da igreja do capítulo 1 ao capítulo 3: ao que vencer, regerá as nações com vara de ferro. Então a ideia de nós estarmos glorificados, nós nos tornaremos semelhante aos anjos em corpos glorificados, deixaremos de ter corpos corruptíveis e estaremos num estado eterno juntamente com o Senhor. A partir de agora nós somos noiva realizada de Cristo, estaremos para sempre com o Senhor, nesse exato momento. Então, bem-aventurados que têm, parte na primeira ressurreição. E o que é a segunda ressurreição? Nestes a segunda morte não alcançará. Por que segunda morte? Porque a primeira já aconteceu. O que foi dito para Adão quando ele pecou lá no Éden? Se comer desse fruto, certamente morrerás. Nós viemos de Adão, então nós viemos e herdamos essa morte espiritual. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte física e espiritual definitiva. Então por que tem a primeira e tem a segunda? Para a gente compreender. A primeira ressurreição é no início do milênio. Vocês não dão bola para a escrita, tá? Que é difícil achar material nesse sentido, às vezes a gente acha em outra língua. A primeira ressurreição, ela se dá aqui no início do milênio, aqui no início dos 1000 anos. A segunda ressurreição é lá no final do milênio, lá no juízo. E para quem que é a segunda ressurreição? Para todos os ímpios que não creram no Senhor Jesus. Todos os que não creram no Senhor Jesus serão ressuscitados aqui e irão direto para o juízo final, onde nós, como noiva de Cristo, estaremos juntamente com o Senhor no trono, julgando essas pessoas, inclusive Satanás, inclusive os anjos caídos. Nós estaremos aqui nesse juízo que nós vamos falar na próxima quarta, nesse período.
Então nesse intervalo, 1000 anos, e aqui nesses 1000 anos vai ser onde vai ser o reino de Jesus. Deu para entender? Amém? Vamos avançar. E agora, quem que é no reino, né? Quem é quem no reino? Quem, né? Então a gente vai ter o seguinte: nós vamos ter os governantes, a igreja, os mártires da tribulação em corpos glorificados, né? As nações, os sobreviventes do Armagedon, do julgamento, em Mateus 25, que ainda não possuem corpos naturais e procriarão e repovoarão a terra. Isso está lá em Isaías capítulo 64. O que acontece? Não vai ser todo o globo terrestre que vai estar nessa batalha do Armagedon. Os inimigos de Deus estarão lá pelejando. Os inimigos de Deus estarão lá pelejando. Então, os que estiverem espalhados pelo resto do globo vão sobreviver. Estes a quais sobreviver vão adentrar ao reino milenar de Cristo, para ser governado por Cristo e pela sua igreja. Está dando para entender? Então nós temos os governantes, que somos nós juntamente com Jesus, e nós temos os governados, que é as nações. Apocalipse 2, 26 e 27. Ao que vencer, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedra de ferro as regerá, e reduzirá os pedaços como se fossem objetos de oleiro, assim como também eu recebi do meu Pai. Então é uma promessa do Senhor para a sua igreja. Irmão, você já parou para pensar isso? Tem tanta pessoa que fica dizendo assim: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, ninguém conhece meu nome. Meu irmão, você vai governar com Jesus, você vai governar esse mundo que talvez você nunca conseguiu sair do Rio Grande do Sul, mas você vai governar o mundo com Jesus. Já pensou? A hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos no outro lado do hemisfério com Jesus sobrevoando, como fez com Filipe, lá em Atos, de forma sobrenatural, não limitada à parte física, terrena, não, em corpos glorificados, assim como os anjos. Olha que coisa gloriosa. Só por essa promessa aqui, irmãos, nós devíamos se ajoelhar todo dia. Nós seremos sacerdotes do Senhor Altíssimo. Sacerdotes do Senhor Altíssimo. Nós vamos intermediar as nações ao trono de Jesus. É nós que vamos fazer esse reino funcionar, com extrema capacidade, sem a nossa limitação de intelecto terreno, sem a nossa... Mas irmão, não sei nem fazer uma conta de matemática, não importa. A partir do momento que você ser glorificado, as suas limitações desaparecem. O seu conhecimento, as escamas nossas, que muitas coisas a gente não entende, vão cair. Nós vamos passar a compreender. Estaremos com o Senhor e tudo vai fazer sentido. O sofrimento vai fazer sentido. Tudo para nós vai esclarecer. Essa é a promessa do Senhor. Então vamos a um texto crucial aqui. A delegação de poder. Se a gente observar, Jesus diz assim: assim como eu recebi do meu Pai. Então ele compartilha a sua autoridade messiânica ao que vencer. Isso prova que a igreja não será apenas espectadora, mas corregente. É a igreja que vai estar lidando, tendo autoridade sobre todas as nações. Cetro de ferro, aqui vara de ferro. O ferro simboliza o governo que não tolera a corrupção nem a injustiça. Diferente dos governantes humanos maleáveis e falhos, a lei de Cristo o milênio será aplicada com firmeza. Não existe injustiça impune no reino de Jesus. O problema é que as nações se acostumaram a dizer que a lei é falha, que a lei é isso. Não, a lei do Senhor é perfeita. Inclusive o reino de Deus vem para provar para o homem que existe um juiz reto, justo, amoroso, piedoso, que cumpre a lei. Irmão, se Jesus cumpriu como homem, imagina como Deus, como juiz da terra, na sua plena glória sobre essa terra. Ele virá e regerá as nações com vara de ferro. Nós temos uma conexão lá com Salmo 2, né? É o texto da citação profética de Salmo 2, 8 e 9 diz, né? Onde o Pai promete as nações por herança ao Filho. Jesus em Apocalipse estende essa promessa tirando lá de Salmos 2, onde ele estende as nações por herança. E essa promessa não começa só em Salmos 2, ela começa muito antes. Lembra o que foi dito para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque da semente de Abraão veio quem? Lá na frente, há 2000 anos atrás, Jesus. A promessa da semente de Abraão culminou em abençoar todas as nações da terra. É uma promessa que se cumpre aqui em Apocalipse capítulo 20. E o papel governamental, né? Ele reforça que
que mencionou sobre a punição e sobre a natureza política do reino. Se uma nação se rebelar contra os princípios do rei, a vara de ferro entra em ação para restaurar a ordem imediatamente. Não existe como corromper o sistema do governo de Jesus. Todos os governos da terra passam por corrupção, por modulações, por variações de leis, por congressos. Até hoje se estuda formas, teocracia, democracia, monarquia, se estuda formas de tentar entender o melhor governo, forma de governar, de a sociedade tentar viver em harmonia, e não conseguem, porque o verdadeiro governo é teocrata, Deus mandando no povo. Esse é o verdadeiro reino de Jesus, onde haverá justiça plena no reino milenal de Cristo. E o propósito e a natureza desse reino, o propósito e a natureza do milênio, a nova ordem política governamental, diferente das democracias, ditaduras humanas, o milênio é uma teocracia e uma monarquia absoluta. A sede do governo será em Jerusalém, que é uma capital mundial. Isso é lá em Isaías capítulo 2, 2 e 3, né? É a justiça inflexível, ele governará com cedro de ferro, como está lá, e não haverá corrupção judiciária. Como que vai funcionar isso? Vocês já ouviram falar na Nova Jerusalém? Vocês já ouviram falar na Jerusalém, né? Jerusalém. Tem a Nova Jerusalém. O que vem a ser isso? A Bíblia fala que descerá do céu a Nova Jerusalém celeste. João disse: olhei e eis que vi, e as nações andavam na sua luz. Lá você vai ver no texto que dá os diâmetros, dá a forma, a partir do capítulo 21, vai falar sobre a Nova Jerusalém. Lê para você ver que coisa espetacular, irmão. Rua de ouro. Aqui as pessoas se matam para conseguir ouro, lá a gente vai pisar em cima. Não tem valor nenhum ouro vai ser usado para pisar, para nós passar por cima. Lá terá uma grande praça com uma grande árvore da vida. As folhas vai servir para curar as nações. Todo ano as nações subirão de ano em ano para vir e adorar aquele que vive e reina para sempre. Que coisa maravilhosa! Essa Jerusalém, ela vai descer do céu resplandecida e vai pairar sobre a terra. E essa Nova Jerusalém será a sede governamental de Jesus. É ali onde eu e você vamos ter acesso a todo momento. Ora terra, ora céu, vamos ter acesso a esse lugar santo. Algo maravilhoso. Nova Jerusalém, durante o milênio, a Nova Jerusalém não está necessariamente sentada, né, aqui no chão na terra. Ela ocorre de forma plena após o juízo final, mas ela se manifesta como cidades, como um satélite, né, ela orbita, né. Lá em Apocalipse 2, 21 diz: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, preparada, polida, brilhante, reluzente para sempre. Lá não precisa reformar, não precisa pintar, está pronto. E eu vos preparei lugar, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Tem muitas pessoas que entendem errado esse texto, dizendo que o Senhor vai para o céu preparar morada. Não, ele disse: se não fosse assim, se não fosse assim, o que? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, que tivesse muitas moradas, eu teria dito para vocês: vou preparar-vos lugar. O que o Senhor está afirmando é que há muitas moradas onde Ele está. Ele não vai preparar, já está pronto. Lá em Apocalipse 21, 24 e 22 diz: as nações andarão mediante a luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Então, para você ter um vislumbre, irmão, aqui eu usei uma IA, tá? Tentei chegar mais perto possível, mas é tipo isso aqui, ó. Vislumbra aí. Isso aqui não faz nem cócega, né? Mas para a gente ter um vislumbre, né? Mais ou menos uma ideia do que vai ser a glória que espera a Nova Jerusalém, onde o Senhor habitará, né? Com as 12 portas de Israel e todas as suas medidas ali do texto. Tá certo? Glória a Deus. Amém? Então, as mudanças nas leis e na natureza, né? A paz universal. Então converterão as suas espadas em relhas de arados, nem plantarão mais em guerras. Lá em Miqueias capítulo 3 tem essa profecia. Irmãos, se tornou tão comum que você não dá nem mais bola. Vai me dizer que você se apavora quando você ouve que alguma nação entrou? Parece que faz parte da nossa existência ter guerra. Parece que faz parte nós receber notícia ruim. A gente já se acostuma. A gente na primeira vez, na segunda vez a gente
Na segunda a gente é normal. Por quê? Porque a intensidade com que vai acontecendo torna aquilo algo normal para nós. Mas não é normal, não é comum, não é para ser assim. O mal está avançando cada vez mais, e cada dia mais, e cada dia mais, e cada dia mais. E a igreja do Senhor precisa estar firme. Não podemos vacilar, porque nós temos que ter em mente da promessa a qual nós temos, que é governar um dia com Cristo. Nosso senso de justiça tem que estar na cruz, o nosso senso de justiça tem que estar em Jesus. Às vezes a gente torce para um país ganhar, para outro país ganhar, para esse presidente, para essa eleição, para isso, para aquilo. Não, irmão, o verdadeiro governo está em Cristo, a nossa esperança está em Cristo. É esse o governo que vai dar certo. Não existe outro, não há possibilidade de ter outro. Talvez nos padrões do mundo possa ter alguém que agrade, mas nos padrões de Jesus, só Ele, irmão. Diz assim: tu dá teu voto para Jesus, irmão. Fala para o irmão do lado assim: tu vota em Jesus, elege Ele. Vamos lá. Os investimentos militares será zero, o recurso será focado na vida. Imagina você não precisar ter investimentos em guerra, em segurança, em força bélica. Não, nós vamos investir na vida. Nós vamos investir na vida, Lá em Isaías capítulo 11, versículo diz que o lobo habitará com o cordeiro e o leão comerá palha como boi. Os abrolhos, irmão, porque não foi só a nossa natureza humana que foi afetada com o pecado. Não. Toda a existência, a natureza, tudo foi afetado pelo pecado. As estrelas até a quilômetros de anos-luz daqui explodem até hoje, se colapsam. O sol tem explosão solares de vez em quando. A rosa produz espinhos, apodrece os frutos. Os animais se devoram entre si. As tempestades, os furacões, a natureza está fora da sua ordem por causa do pecado. Lá em Romanos capítulo 1 diz que a natureza anseia e geme, esperando o dia em que Deus fará a justiça e a restauração de tudo. Isso nós vamos ver na última quarta sobre novos céus e nova terra, que é onde nós vamos tratar esse assunto. Mas então, não só a restauração do equilíbrio das leis, do equilíbrio social, mas também do equilíbrio da natureza de tudo que foi criado. Deu para entender? Então isso também vai vir com o milênio de Jesus, ok? E qual que vai ser a nossa rotina, irmão? O que nós vamos fazer nesse milênio? O que nós vamos fazer? Então vamos lá, algumas coisas que a Bíblia descreve, A gente pode imaginar tantas coisas, mas a Bíblia nos dá algumas coisas que nós vamos fazer. Por exemplo, Zacarias 14:16, haverá uma peregrinação anual obrigatória para a festa dos tabernáculos. Se você for olhar de forma didática, existem sombras desse futuro radiante. Você lembra que lá em Gênesis, no capítulo 1, o Senhor abençoou o sétimo dia, amém? Então o sétimo dia, ele passou a ser uma sombra de um descanso futuro. Lá Deus deu isso para Moisés, lá em Êxodo também, Êxodo 27, se não me falha a memória. Então foi dado. Então nós temos esse primeiro protótipo de descanso, de descansar, de alívio. Porque Shabat significa descanso, descansar. Depois nós tínhamos também no calendário judaico, que era o ano sabático, que daí não era um dia, era um ano inteiro. Trabalhava 6 anos, no 7º ano descansava, deixava a terra descansar. Nós tivemos um outro acontecimento, que foram 70 anos de descanso, que foi o cativeiro babilônico. Porque aconteceu durante muitos anos de Israel não cumprir o ano sabático, e somando todos esses anos, eles ficaram 70 anos sem deixar a terra descansar. Então Deus levou eles para a Babilônia, e a terra lá em Israel ficou 70 anos descansando. Então aquilo é um tipo de um descanso, é uma representação. E haverá essa última representação, que são esses 1000 anos de descanso e de alívio, que é a representação do grande sábado dentro da teologia, que é os 1000 anos de Jesus. Deu para entender? Então são tudo uma coisa representa a outra dentro da sua própria era, porque a revelação da Escritura, ela é progressiva, ela vem acontecendo aos poucos. Se você pegar os profetas mais perto da criação, eles não entendiam como os profetas mais perto de Cristo. Cada um tem um vislumbre maior, uma ótica maior. É como se cada um de nós olhasse essa câmera
por vários ângulos. Então cada pessoa representa um profeta, um escritor. Então a completude representa a mesma coisa, mas de panoramas diferentes, ok? Então 1000 anos é o último grande sábado da escritura, né? Não estou aqui falando de sábado, de guardar, não é isso, é só uma representatividade, tá bom? Então é isso que representa a rotina de adoração, de peregrinação, oferta dos tabernáculos, né, do calendário judaico. A punição e rigor, lá em Zacarias 14, 17, 18 diz, né? O mundo ainda está pecando, né? Tem um pecado em potencial, mas não haverá impunidade. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Hoje existe um grande sofisma, que tudo que acontece nós damos culpa ao diabo. Furou o pneu é o diabo, caiu um telhado é o diabo, bateu o carro é o diabo, perdeu o emprego é o diabo. Tudo a gente culpa o diabo, mas o milênio vai servir para provar que isso é uma grande bobagem. O milênio vai servir para provar, porque a Bíblia fala o quê? Lá em Apocalipse, fala assim, lá no versículo 2, lê comigo. Ele segurou, ele quem? O anjo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diga comigo, é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nesse período, Satanás vai estar preso, não enganar mais as nações, mas a Bíblia fala que ainda assim o ser humano vai pecar. O milênio tem o propósito de revelar a natureza do homem pecaminosa. O milênio vai provar quão miserável é o homem sem Deus. Você vê que a desculpa ela começa desde o Éden, né? Quando Deus disse o que fizeste, a primeira coisa do Adão é dizer, não, a mulher que tu me deste, desculpa. Chega na mulher, o que tu fizeste, a serpente, desculpa. Sempre é outra pessoa, nunca é ato próprio. O milênio vai servir para mostrar que verdadeiramente o homem é corrompido. Esse é um dos propósitos do milênio. Lá em Zacarias fala, não cairá sobre ela a chuva, porque se ele não adorar, se ele não cumprir os ritos de Deus, não vai nem chover sobre eles, sobre as nações. Então, as nações que estarão sobre a régide de Jesus, terão que simplesmente cumprir toda a lei imposta por Jesus, sem nenhuma vírgula, né, deixada para trás. E o papel da igreja, nós seremos juízes, a Bíblia fala administradores, mestres, nós vamos ensinar as nações, né, de corpos naturais, os caminhos do Senhor. Nós vamos ser como anjos ministradores, sacerdotes, interlocutores, proclamadores da justiça de Deus, promovedores da paz. É isso que nós seremos. Esse será o nosso papel no milênio, será a nossa rotina dentro do milênio. Isso é majestoso, isso é glorioso. Você já tinha percebido isso, irmão? Quem já tinha essa percepção? Não? Quem nunca ouviu falar dessa percepção? Quem não levantou a mão? Não entendi agora. Meu pastor Miguel, né? Quem nunca ouviu falar disso tudo? Glória a Deus, hoje você está ouvindo a palavra de Deus aqui sobre esses eventos futuros, né? E daí, irmãos, no final, eu vou ter que começar a correr já, nós vamos ter um grande desfecho. Então o que acontece? Essa rotina, tudo isso, o governo de Jesus sobre as nações, tudo isso que nós mencionamos aqui, terá durabilidade de 1000 anos. O que aconteceu no primeiro momento? Lá no começo dos 1000 anos, Satanás, o falso profeta e a besta foram lançados no lago de fogo, né? Foram lançados à morte, tudo foi lançado no inferno, foram colocados ali. Mas Satanás não foi lançado lá, ele foi preso. E se você notar, ali no texto, fala assim, lançou no abismo, verso 3 de Apocalipse 20, lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele selos, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. O selo tem um período, o selo tem um momento em que vai se romper. O selo fala assim, até que se completassem os 1000 anos, né? Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Um pouco de tempo aqui, considerando que o tempo na escritura, principalmente na linguagem apocalíptica, ele considera muitas vezes um tempo como um período de 1 ano. Um pouco de tempo pode ser um período, alguma variação dentro de essa é a linguagem teológica, porque quando ele fala assim, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele está falando 3 anos e meio.
né? Dentro da teologia, qualquer teólogo vai concordar com isso. George Led, né? A gente tem Charles Finney, que escreveu sobre isso aí também concorda sobre isso. Nós temos William Hendricks, que concorda com essa interpretação. Então, dentro de um período de tempo, a gente pode talvez interpretar de forma literal como um ano. Não é certeiro, mas é uma forma literária de interpretar, ok? Então, esse período que ele vai ser solto, vai acontecer o quê? Vai ser a grande e última investida de Satanás contra o Altíssimo, contra Deus. Vai ser a grande última alavancagem, com a grande investida bélica, porque primeiro momento ele vai sair para enganar as nações. Lembra que o apóstolo Paulo falou que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandecesse a glória do Evangelho de Deus. Cegou o entendimento dos homens, cegou o entendimento. Esse texto está apontando tanto na etapa em qual nós já estamos com pessoas cegadas pela influência de Deus, mas no momento em que Satanás ser solto no final do milênio, isso vai ser multiplicado por infinitas vezes, porque vai ser a última grande investida de Satanás contra o mundo, para enganar verdadeiramente as nações. E cai para nós, o papel do diabo é enganar, é ludibriar, é iludir, é soprar coisas no ouvido, é fazer parecer agradável. Quantas coisas, irmãos, o mundo oferece para nós como se fosse algo que fosse solucionar a nossa vida para sempre, e no final não passa de fumaça, como diz Salomão. A gente pega assim a fumaça, some, corremos atrás do vento. O papel de Satanás é fazer essa influência sobre todas as nações, né? Então essa é a grande última investida, né? Ao final dos 1000 anos, Satanás é solto para provar o coração daqueles que nasceram no milênio sobre um governo perfeito, mas que nunca foram testados. Note, essas pessoas que viveram no milênio e adentraram o milênio, estão vivendo esse período com Jesus, estão vivendo um período de perfeição, só que elas nunca foram testadas, elas nunca foram provadas, e vai ser um prato cheio para Satanás nessa época. Então haverá uma grande rebelião, né? Ele engana as nações, que é chamado Gog e Magog. Esse Gog e Magog é um nome um pouco estranho, mas é uma referência lá de Ezequiel capítulo 48, onde tinha um rei chamado Gog, da cidade de Magog, que ele fazia confederações. Sabe o que é confederações? É quando você começa a fazer alianças sobre sua liderança, você vai comprando alianças, você desfruta, você vai fazendo pactos confederados com as nações econômicas e bélicas. Então o seu império vai crescendo à medida que você avança com suas alianças. Então a ideia de Gog e Magog aqui é uma representação de um rei que já existia lá em Ezequiel, certo? E aqui é um tipo do que já acontecia lá no período do Antigo Testamento, né, veterotestamentário. Então aqui está trazendo a alusão que Satanás vai fazer tipo isso, ele vai chegar nas nações e vai começar a enganar e ludibriar, e vai levantar um grande exército para se levantar contra o Altíssimo novamente. E essa guerra é chamada de Gog e Magog, tá bom? Então na consumação, né? Então não haverá uma longa batalha. A gente pensa assim, que quando Satanás se levantar contra Deus, vai ser guerra, vai ser espada e anjo de fogo. Irmãos, contra Deus, assim, ó. Muitas pessoas imaginam, eu já vi várias formas de pessoas muitas vezes fazer simulações da batalha de quando Satanás foi expulso do céu, grande batalha, e anjo, demônio. Gente, para Deus, assim, ó, Deus é poderoso, Deus tem infinita força. Todo o poder é dele, toda a força é dele, toda a justiça é dele. Ninguém se levanta contra Deus. A Bíblia fala em Isaías: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o Senhor? Quando o Senhor resolver descer para a terra e fazer justiça, quem impedirá? Lá em Malaquias está escrito um texto dizendo: quem fugirá das grandes labaredas eternas? Pois o Senhor mesmo é a quem as levanta. Quem fugirá da ira do Senhor? Ninguém poderá fugir da ira do Senhor. Então será um grande último investimento, né? Um grande último investimento, mas não vai ter nada que consiga vencer o Senhor. Amém? Esse é o grande desfecho, irmãos. Um reino que durará 1000 anos. A gente chama isso na teologia, no século 17, os puritanos chamavam o milênio da grande era dourada, a grande era de ouro da teologia, onde o Senhor verdadeiramente vai mostrar ao homem o exemplo de um belo governo. Fico imaginando Pilatos naquele tempo, que tiver que ressuscitar e encarar Jesus novamente, e olhar no olho de Jesus e ver que quem esteve na frente dele aquela vez
era o Todo-Poderoso. Então vocês vão ver que esse desfecho é para mostrar que o Senhor verdadeiramente sabe fazer justiça, amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? A banda pode subir. Então, irmãos, eu quero deixar algo muito esclarecido, que isso aqui, esses assuntos, eles não são para você sair daqui decorando tudo que eu falei. Não é meu objetivo fazer você decorar tudo isso aqui, não. Eu quero apenas trazer uma perspectiva de quão grande é as promessas de Deus sobre você. Eu quero trazer à sua memória o quanto o Senhor ainda vai trabalhar na sua vida, nesta vida aqui e na vida na eternidade. A nossa vida, ela não é um caminhar por aqui para a gente simplesmente daqui a pouco ser pregado num caixão e acabou. Nós temos um futuro glorioso com o Senhor. Nós temos um futuro glorioso no seu reino. Nós teremos um emprego no seu reino. Lá nós vamos trabalhar verdadeiramente com um emprego digno de ser filho de Deus. Nós seremos co-herdeiros do seu reino. Sabe o que é co-herdeiro? Ter a mesma herança que Cristo tem. Lá em Gálatas capítulo 4 fala que Deus fez, através do seu Filho, nos fez co-herdeiro juntamente das suas promessas, e também colocou nós como o espírito de adoção. Nós somos adotados por Cristo para a sua família, filhos dignos do Rei Jesus. Talvez muitas pessoas perguntem: quem é esse Jesus? Não preciso. Quem é esse Jesus? Não sei dele. Vocês só falam desse Jesus. Lá em Salmo, tem um salmo que fala e diz: enquanto os anjos estavam desatentos, eles viram de repente alguém entrando nos portões eternos e diziam: quem é esse? Quem é esse que veio com grande glória? E eles diziam: esse é o Rei da glória, o Senhor forte e valente, o nosso Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou, que deu o seu sangue. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai buscar a sua igreja. Meu irmão, glorifique a Deus por isso. Glorifique o Senhor por isso. Essa promessa é viva, fiel e verdadeiro é aquele que prometeu. Essas palavras João vai dizer no capítulo 22, finalizando esse capítulo, dizendo assim: fiel e verdadeiras são as palavras desse livro. Não é qualquer livro, não é um livro de banca de jornal, é um livro de vida eterna, de promessa eterna. E essas promessas é sobre você e sobre mim, meu irmão. Glorifique o Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Adore o Senhor por um instante. Oh, Jesus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tire esses últimos minutos para adorá-lo. Oh, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Santo, 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 seu nome, Senhor, exaltado teu nome, Senhor. Adore ao Senhor, não esqueça agora tudo, levante as mãos para o céu, lembra dessa promessa, se imagina na nova Jerusalém celeste, onde o rio da vida, onde a árvore da vida, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, onde todas as dores ficarão para trás, onde não haverá mais tristeza, apenas alegria eterna. Em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você passou, mas haverá um dia, meu irmão, que tudo isso vai ficar para trás, tudo vai ficar para trás, e você reinará com Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a tua igreja nesse momento, Senhor. Te pedimos a tua graça e o teu poder, Senhor. Te agradecemos por tanto, Senhor, que tu tem feito, por cada segundo que tu tem cuidado da nossa vida, por estarmos aqui, Senhor, mesmo nós não merecendo, mesmo sendo falhos, miseráveis, Senhor, pobres e nus, mesmo assim tu achou em nós algo de valor, mesmo assim tu achou em nós, Senhor, algo para fazermos, Senhor, de nós teu filho, para derramar a tua promessa sobre a nossa vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, bendito seja o Cordeiro que vem, bendito seja o Rei
teu nome, Jesus.